Olá, seja bem-vindo ao Pod Rondônia, com mais uma rodada de entrevista. Hoje nós temos aqui, vamos receber a engenheira agrônoma e viveirista Sandra Bartnik. Ela que é moradora aqui de Cacoal. Sandra, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Samara. Obrigada a toda a equipe pelo convite. É sempre muito bom falar um pouquinho daquilo que a gente ama fazer. Vamos falar sobre cacau. Você já conhece a cacauicultura? Você já conhece toda essa pujança, né, que tem cada dia mais crescido no estado de Rondônia? A Sandra, ela é especialista, ela faz, né, lá na propriedade dela, ela é produtora de cacau, além de ser engenheira agrônoma e também é viveirista. Sandra, como que começou, né, de engenheira agrônoma? Como que veio essa paixão pela cacauicultura? Eu conheci a cacauicultura ainda na época de faculdade, através dos estágios que a gente tem que fazer, estágios curriculares. Então, fui fazer meu estágio na CEPLAC, conheci profissionais maravilhosos. E, a partir dali, o cacau começou a morar no coração. Mas aí, conhecendo a família do meu esposo, na época namorado, né? Eles baianos, tinham uma lavoura ali no sítio, uma lavoura antiga na propriedade. E com o tempo foi crescendo essa paixão, quando em 2017 para 2018 a gente resolve mudar de ares, né, na profissão. Eu atuava dentro de outro segmento e aí resolvi empreender. Inicialmente a ideia era trabalhar com chocolate, mas fomos procurar as amêndoas finas, amêndoas de qualidade superior e não encontramos. Então, vamos plantar um cacau. E aí começou quase um ano de pesquisa, estudando bastante o cultivo para saber qual o melhor clone, como fazer esse cultivo da melhor forma possível para ter essas amêndoas finas, o processo de pós-colheita e tudo mais. Com o tempo veio o viveirismo, nós fizemos nossas mudas, com medo de dar errado. Produzimos mais mudas do que precisávamos, registrei o excedente e dei entrada no início do processo de formalização do viveiro. Porque os produtores também tinham essa demanda reprimida, queriam mudas de cacau, mas não encontravam com facilidade. O viveiro mais próximo estava aí a mais de 200 quilômetros da gente. E começou assim a minha história com o viveirismo também e a cacauicultura, meio que junto. E hoje a gente junto ali. E hoje a gente já atendeu mais de 100 produtores com mudas, né? Esse ano a gente atendeu 36 produtores novos que estão iniciando, mais alguns que já têm cultivo, estão expandindo. E agora a gente já está aí com uma lista de mais de 20 produtores que vão iniciar também e outros que estão expandindo o cultivo. Alguns já estão pegando mudas com a gente, comprando a terceira vez, porque gostaram do produto, indicam. Olha, isso é bacana, né? Sandra, hoje na sua propriedade, né? Você como cacauicultora, hoje quantos clones você tem na sua propriedade? Esse processo todo de criar o nosso stand, a nossa lavoura, nós nos baseamos em conhecimento técnico de profissionais que já estavam no mercado. Então, recorremos a alguns amigos da CEPLAC, alguns cacauicultores, e foram nos orientando e apresentando uma riqueza de clones que até então a gente não fazia ideia, e a maioria dos produtores não faz ideia que existe. A maioria dos produtores ouve falar de 2, 3, 4 clones. Mas existe uma quantidade muito maior de clones. E nós, nessa busca, fomos colocando na lista vários clones e hoje a gente tem 16 clones. No entanto, para produção de mudas, nem todos eu indico aos produtores, porque alguns são muito específicos para o nosso projeto inicial. São clones mais voltados para a produção do cacau fino, que tem que ter uma demanda de
poda diferenciada, dá um pouco mais de trabalho. Eu tenho um que é só para produção de cavalo, para enxertia de mudas, então eu também já não indico a produção comercial dele, né, para cacau comercial. Mas hoje no nosso catálogo a gente tem 12 clones à disposição do cliente que quiser conhecer, né? Então a gente abre a propriedade também para visita para esses clientes, para eles conhecerem, e todos ficam assim, eu não sabia que existiam tantos clones de cacau. Eu imagino, né? Porque assim, olha, as pessoas acham que é muito, muito fácil, né? Ter ali, plantar cacau e ter ali o cacau. Explica um pouquinho pra gente o que é um clone, né? O que que é o cacau clonal? Como que funciona? O que que é? Como que as pessoas elas podem iniciar ali para essas pessoas que não são cacauicultores, para quem tem vontade, né, gente? Para você que pensa em ter o cacau aí na sua propriedade. Como que inicia todo esse processo? Eu sempre digo que para iniciar a produção de cacau, a gente tem que começar pelo fim, tem que começar pensando onde eu quero vender o meu produto final. Quando eu tiver a amêndoa pronta, para quem que eu quero oferecer essa amêndoa? É para o mercado comum ou é para um nicho de mercado específico? É para chocolateiro, é para produção de nibs, para pessoal que consome de academia, é para o meu próprio consumo, é para o consumo local aqui na cidade, é para tirar o mel de cacau, fazer polpa. Qual é a finalidade da minha produção? A partir daí, inicia a escolha dos clones. Porque cada clone tem sua característica. Então, nós temos todos os clones que a gente trabalha, todos esses são de alta produtividade, porque eu não colocaria na minha área um clone de baixa produtividade. E a mesma coisa eu quero para o nosso cliente. Eu quero que ele tenha uma planta de alta produtividade. Mas agregado a essa alta produtividade, cada clone tem outras características. A arquitetura da planta. Então, se o produtor ele quer para o mercado comum, que é o mercado que tem mais facilidade de venda, que é para as indústrias, que a gente chama de mercado comum ou cacau comum. Ele não precisa colocar um clone que dê tanto trabalho de poda. Ele pode optar por um que tenha um manejo de poda mais simples. E mesmo assim, será altamente produtivo. Já se ele quer um produto diferenciado e quer atingir algum mercado mais específico, ou ele mesmo produzir o seu chocolate, junto a essa alta produtividade, ele tem que buscar um clone que entregue mais do que só amêndoa, só produção, que entregue também qualidade de aroma, de sabor, facilidade de fermentação, facilidade de conduzir esse processo de pós-colheita, porque é na pós-colheita que o cacau recebe realmente ali o aroma e o sabor de cacau. Se eu quebrar um fruto de cacau, tirar aquelas sementes e colocar para secar, vai ser intragável. Não vai ser bom de consumir. Tem todo um processo após a sua colheita que tem que ser feito para despertar esses aromas e sabores que dão esse gosto delicioso que a gente gosta. A gente quer comer chocolate gostoso. Verdade. E é o pós-colheita que faz todo esse processo. Então, junto a essa escolha, não só pela produtividade, ele tem que pensar qual é o mercado que ele quer. A partir dali, a gente começa a observar outras situações. Mão de obra da propriedade, facilidade de ter mão de obra externa ou não, se ele tem uma família que vai ajudar. Na parte da pós-colheita, se é ele que vai se dedicar ou se vão ser funcionários, tudo isso influencia lá no produto final. E aí a gente vem voltando com essas perguntinhas e vai traçando um perfil do produtor. Você, como viveirista, você consegue dar essa assessoria para o produtor? Consigo. Hoje, de cada 10 clientes que chegam até nós, 8 não sabem que clone plantar. A maioria chega com 2, 3 nomes de clone, assim, que são os mais conhecidos, que mais encontra vídeo em YouTube. No entanto, nem sempre eles se adequam ao que o produtor quer no final. Então, essa semana eu atendi uma produtora, ela já tem as máquinas
para produzir chocolate. E ela chegou falando de um clone, que ela queria mudas de determinado clone. Ela tem cacau seminal, e ela, por isso, tem a máquina, né? Começou ali a fabricar o próprio chocolate, é de um município aqui próximo. E ela queria um clone específico, porque era o que ela viu na internet. Mas esse clone é muito difícil trabalhar com ele para fazer um chocolate bom. Aí, conversando com ela, apresentei outros clones e ela ficou muito satisfeita com a escolha final dela. Ela optou pelo SJ02, é um clone muito floral, frutado, não é difícil o manejo dele, um manejo fácil. Ela queria um clone que fosse de casca escura, casca avermelhada, roxa, porque ela acha muito bonito, e ela tem o seminal, que a maioria é de casca verde e amarela, né? Então ela queria de outra cor. Aí eu fui apresentando para ela, falando das características, e ela fechou no SJ02 essa expansão de lavoura dela. E é um clone que é reconhecido pela qualidade aromática dele, né? Então já temos concursos aí a nível nacional que foram premiados. Então é mais adequado. Se ela ficasse com o primeiro clone que ela chegou, eu só falasse assim, tá bom, vamos fechar o nosso contrato aqui. Daqui 5 anos ela estaria extremamente frustrada. E não é isso que a gente quer. A gente quer produtores felizes, a gente quer clientes que se transformem em amigos, né? Que lembrem da gente ao longo do processo também, assim como a gente lembra deles. Lá no seu viveiro você tem você mesmo quem produz, né? Vocês lá quem produz os próprios clones de vocês? Os clones foram selecionados com a ajuda desses profissionais que a gente buscou o conhecimento. E as nossas matrizes vieram da CEPLAC. Então, o nosso clone tem um matrizeiro com a origem conhecida, que a gente fala, né? Então, tem tudo isso mapeado. A gente sabe exatamente quem é o pai, quem é a mãe desse clone, e tem certeza que realmente a gente está entregando aquele clone para o produtor. Isso é importante porque cada dia mais o mercado vem se estruturando da amêndoa, do cacau, e hoje os compradores de amêndoa, eles já pedem determinadas amêndoas, buscam por determinadas amêndoas. Então, recentemente, hoje eu falei com um amigo, ele faz compra de amêndoas para exportação. E o comprador dele quer uma quantidade alta, mas ele quer de determinados clones. Pode ser até seminal, mas alguns ele não quer. E isso, se o produtor não começar a levar em consideração, pode no final deixar ele insatisfeito. E a gente não quer isso, né? Como eu disse, a gente quer o produtor satisfeito, um produtor feliz, que vai ter local para comercializar a sua amêndoa. E a cacauicultura é muito interessante porque ela tem espaço tanto para esse mercado mais nichado, que é para uma amêndoa um pouco mais valorizada, né? Aí é de 20%, 30% a mais, e conforme o status que esse produtor vai ganhando ao longo do processo de venda dele, pode subir mais ainda o valor da amêndoa dele, assim como tem um mercado mais comum de venda de amêndoa, que opera normalmente com os preços oscilando de acordo com a Bolsa de Valores, né? Então, existe um mercado de Nova York e de Londres, que as bolsas operam, e dependendo da demanda mundial de cacau, esses valores oscilam, mas a venda não é uma venda difícil de ser feita, né? Aqui no município, a gente tem um atravessador que vende para uma empresa dessa, então paga-se menos. Mas nós temos em Ouro Preto, em Jaru, Ariquemes, indústrias que compram. Então, pagam esse valor de bolsa mesmo, o valor que está sendo trabalhado. Hoje o cacau ele tem crescido fortemente no estado de Rondônia. Muitos cacauicultores têm levado prêmios, né? Até nós teremos aqui no município de Cacoal, em novembro, né? Nós teremos uma etapa nacional, né? Do concurso de cacau aqui. A final, na verdade, né? Aqui nós vamos receber, aqui Cacoal vai receber o concurso nacional de qualidade e sustentabilidade de cacau. Então, assim, é um momento onde toda a cadeia produtiva, as indústrias, chocolaterias, se unem e fazem esse grande evento para reconhecer a dedicação dos produtores rurais nessa busca de qualidade. É através dessa melhoria de qualidade
que a cadeia vai ficando cada vez mais sólida, né? Então, vem para Rondônia, pessoal do Espírito Santo, Bahia, Pará, Mato Grosso, vai vir gente de todo lugar do Brasil que trabalha nesse segmento da cacauicultura para conhecer quais são as melhores amêndoas, né? As inscrições estão abertas, né? Nós estamos no mês de julho, as inscrições vão até agosto, elas estão abertas. Rondônia tem se destacado desde 2021 nesse concurso, 2021 premiou, 2022, ano passado, 2023, 2024. Então, ano passado, nós tivemos um produtor que levou 2 prêmios nas 2 categorias. Nos anos anteriores, o nosso amigo Deuclides levou primeiro lugar na categoria varietal também. A gente vem assim, vendo que Rondônia está numa escalada, porque todos nós, produtores de cacau, estamos buscando a mesma coisa, que é desenvolver essa cadeia produtiva. Comparado a outros estados produtores, como Bahia e Pará, a gente está muito atrás em produção, né? Mais perto de nós, a gente tem ali o Espírito Santo e agora São Paulo e o Mato Grosso, que também está entrando nessa produção, né, de cacau. Mas nós estamos muito atrás dos grandes produtores, tanto em volume quanto em área, né? Quando a gente pensa em área plantada, a Bahia é que tem maior área plantada e o Pará é que tem a maior produtividade. Como que você vê que essa expansão ela pode acontecer? O que falta para essa produtividade, né, dos cacauicultores ela ser ainda maior, ter uma demanda maior, para que eles entendam de fato que, como você mesma disse, que o manejo do cacau ele precisa ser cauteloso, cuidadoso, não só na escolha do clone, mas também ali, né, na colheita, na pós-colheita. Eu não sei se eu tenho a resposta para essa pergunta, porque é uma pergunta muito complexa, né? Mas dentro do meu ponto de vista, para Rondônia crescer mais, além da expansão de área, nós temos que crescer sabendo onde a gente quer chegar. E eu acho que essa tarefa de casa todo mundo está fazendo. Nós estamos com uma cadeia produtiva que está se estruturando. Então, a Rota do Cacau, que é um programa federal do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Rondônia aderiu a esse programa. Hoje a gente tem representantes de vários setores e segmentos, mas o produtor tem que participar mais. Então, hoje a gente tem muito público dentro, né? O setor público ali falando o que tem que ser feito, mas o produtor precisa ser o protagonista disso, né? E para o produtor ser protagonista, ele precisa colocar a cara para jogo, ir para frente, começar a buscar, conversar com assistência técnica, buscar também soluções, mostrar o que ele está fazendo. Tem muita gente que tem lavouras belíssimas, mas está lá escondidinha, não recebe visita, não estimula outros produtores. Isso faz parte do processo. Né? Quando você compartilha o conhecimento, você aprende ainda mais, né? Tem um ditado que as pessoas dizem assim, quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Exatamente isso. Então, eu acredito que para cadeia crescer mais, a gente tem que avançar na expansão das áreas. Alguns programas já estão sendo feitos nesse sentido, né? O Senar veio com um programa agora para aumentar a área de cacau, cada produtor está recebendo um kitzinho ali, os produtores que aderiram ao programa, e eles vão produzir suas próprias mudas, mas isso ainda é um pequeno avanço comparado ao que acontece nos outros estados. Uma dor muito grande que eu, como viveirista, tenho é a questão hoje da tecnologia de produção de mudas de cacau, que é uma tecnologia ultrapassada. Hoje, uma muda de cacau ela tem que ficar 10 meses no viveiro. E isso aumenta muito o custo da produção dela. Hoje, a gente tem aí os insumos usados, né, para a produção com elevado custo.
e isso acaba interferindo no avanço que essa cadeia produtiva poderia ter. Então, hoje existe uma necessidade da gente buscar novas tecnologias. Bahia e Espírito Santo e São Paulo estão saindo na frente nisso, já estão aí com mudas mais rápidas, mas o produtor tem que aceitar essa nova tecnologia. Eu, como viveirista, posso ter toda a vontade do mundo de desenvolver uma planta que tem um custo mais baixo para o produtor, né, para ele poder comprar mais mudas, em vez de pegar ali 500 mudas, 1.000 mudas, poder plantar 2.000, 3.000 de uma vez, 5.000. Mas o produtor tem que aceitar essa nova tecnologia. E o que a gente vê é muitos mitos surgindo. Então, como foi em outras cadeias produtivas, uma das saídas para isso é aderir à muda por reprodução vegetativa estaqueada, né? Que é o enraizamento de mudas. Mas eu, como viveirista, fico de mãos amarradas se a minha clientela não demonstrar interesse. Então, hoje a gente está buscando essa tecnologia, quer inovar, mas o produtor ele também tem que parar de acreditar tanto no disse-me-disse e ouvir o que os pesquisadores estão falando a respeito disso, o que outros estados estão fazendo, que essa seria uma das saídas para melhorar a cadeia produtiva e expandir de fato. Hoje, se uma muda ela precisa passar 10 meses em um viveiro, quanto tempo após a saída do viveiro até esse clone começar a produzir? Depende muito do clone. Existem clones mais precoces e existem clones um pouco mais tardios. E isso tudo é naquela conversa inicial com o produtor que eu vou descobrindo, até mesmo para fazer orientação. O senhor está com muita pressa? De onde vai vir o dinheirinho que vai sustentar até iniciar a produção, de fato? A gente fala que uma lavoura de cacau ela começa a dar lucratividade, começa a gerar receita positiva a partir do 4º ano. Então, é todo um processo de estruturação da lavoura. Antes disso, alguns clones já estão produzindo, mas nós temos que fazer o manejo desse fruto, dessa planta, de forma que não sobrecarregue o sistema dela, que ela cresça. Às vezes, ali, o produtor fica com dó de cortar, derrubar um fruto, quando ele está em um ponto ali do ramo, mais na ponta, acaba perdendo toda aquela galha. Todo aquele ramo, com o peso, vai lá e quebra. E ele perde anos e anos e anos de produção para frente. Aí é uma questão de manejo. Então, nós falamos assim, que a partir do 2º ano, dá para deixar os frutos que estão na parte mais grossa do tronco central, né? Dá para deixar um ou outro fruto. No 3º ano já deixa um pouquinho mais. E aí no 4º ano já faz só a seleção do que está muito na ponta e derruba mesmo, tira para não pesar as pontas. Mas a partir do 4º ano a lavoura já tem uma rentabilidade legal. Aí a gente entra com algumas estratégias, né? Também não dá para deixar o produtor durante 4 anos na míngua. Então, nos 2 primeiros anos, até o 3º ano, tem como fazer um consórcio com uma outra cultura que vai te dar uma renda e dessa forma garantir os custos e ainda sobrar um dinheirinho para fazer um passeio, levar a família para comer uma pizza, né? Ainda sobra ali. Então, a gente observa muito como é a rotina do produtor e faz orientação. Às vezes, se tem um pouco mais de mão de obra, orientam um cultivo com banana. Hoje, a banana de fritar, por exemplo, está com valor de mercado excelente. Gera uma renda rapidamente para o produtor. E tem outras também bem interessantes. Mandioca, mamão. Tem clientes nossos que estão cultivando cacau na sombra do mamão e tendo muito sucesso. Eu tenho clientes que cultivaram com mamona, porque esse cliente tem para quem vender o óleo da mamona, que também é um produto bem valorizado. E tem clientes que optaram pelo pleno sol, porque esse cliente tem como manter esse cultivo até iniciar uma produção de fato, não se preocupa em ter renda rápido. Então, isso depende muito de cada um dos perfis.
E outra coisa que eu vou perguntar para você, aproveitar que a gente já está falando desse manejo, ali após todo esse processo, né? O cliente ele precisa se preocupar, né? Como a gente já falou antes, ter esse plano de negócio, né? Para ele iniciar na cacauicultura. E ele também precisa saber sobre o que ele vai ali, se ele vai esperar, né, a produtividade ou se ele vai fazer esses dois cultivos associados, igual você falou pra gente. E aí, após isso, tudo bem, cheguei nesse ponto, eu já tô com a minha lavoura produzindo. E aí? Como que é feita essa colheita agora? Simples, ele pode chegar lá e tem uma maneira correta de fazer a colheita para aproveitar 100% essa amêndoa? Tem que fazer separação dos clones? Como que é agora aqui nesse período da colheita? Nós estamos, inclusive, em período de colheita, né? Eu estou aqui, mas lá no sítio tem meu pai, é nosso parceiro de produção, além do meu esposo, né? Meu pai também trabalha com a gente e ele está lá agora fazendo a colheita, que na segunda-feira a gente vai fazer a quebra desse cacau. Então tem todo um processo, não é simplesmente quebrou o cacau, colheu, quebrou, coloca no sol para secar. O cacau, para ele ter os aromas e os sabores desejados, ele tem que passar por um processo que a gente chama de alquimia, porque é onde realmente aparece, né, tudo que é gostoso dele. Então, após colher ele, a gente deixa no que é chamado de monte ou ruma. Na Bahia, o pessoal, quem é da Bahia, estiver ouvindo, vai reconhecer essa palavra, ruma, que é um monte na sombra ainda, deixa o cacau ali descansando. Durante esse processo, os açúcares que estão na polpa vão migrar para a semente. E ali já começou toda essa magia, essa alquimia da transformação. Quando a gente vai e faz a quebra do cacau, vai estar um local limpo, vai estender uma lona. É um processo que requer um pouco de cuidado, porque depois ele vai passar para um processo de fermentação, né? Então, fez a quebra, a gente vai separar na hora da quebra frutos verdoengos, que ainda não estão no ponto ideal de colheita, dos frutos maduros e dos doentes. Então, a gente vai, sempre que possível, o que tiver no ponto, maduro, sadio, fazer a fermentação separada. Aquele que está com a presença ali de alguma praga que feriu aquele fruto, ou que passou do ponto, ou que foi colhido antes do ponto, porque já estava quase chegando e o produtor não poderia colher na próxima semana novamente, então ele opta por colher naquele momento, faz uma separação ali, fermenta em outro coxo, coloca para fazer o processo em outro coxo. Após quebrar, tem produtor que pode deixar, conforme o clone, escorrer um pouquinho desse açúcar que vai soltando, que é chamado de mel do cacau, pode deixar ele escorrer um pouco. Quem gosta do mel do cacau, é esse o momento de fazer a extração. Pode ser feito na centrífuga ou numa prensa leve. Tem uma prensa que o pessoal está usando, adaptado, que é aquela prensa de torresmo. Coloca as amêndoas, dá uma leve apertada, não ao ponto de machucar as sementes, mas ali daí sai só o néctar do cacau, que é o mel. Ou na centrífuga. É claro que é uma centrífuga nova, uma centrífuga que nunca foi usada com outra coisa, né? Aí também dá para fazer a extração do mel do cacau e o pessoal anda comercializando e é um produto muito bom. Nós só tiramos ali um pouco, vez ou outra, para consumo, tipo 2 litros ali para consumir ali na hora. A gente não faz para venda, né? A gente leva tudo para fermentação. Esse açúcar do néctar é importante para dar o start da fermentação. É um processo químico que acontece ali, é biologia pura. Então, no primeiro momento, durante 48 horas mais ou menos, esse açúcar vai ser consumido por micro-organismos que naturalmente estão ali, que são as leveduras. Quando é um coxo novo, um coxo de madeira novo, que ainda não tem essas colônias de micro-organismos bons, a gente coloca folha de bananeira. Até quando é coxo mais antigo, também é indicado para aumentar, né, a população de leveduras. E essas leveduras começam a consumir o açúcar, e agora quem fez aula de biologia vai lembrar, transforma açúcar em álcool. Esse é o primeiro processo. Durante 48 horas, mais ou menos, acontece isso.
Quando a gente olha no termômetro, a temperatura vai aumentando. E ela vai chegar ali até próximo 40, 42 graus. Quando estiver próximo disso, a gente faz o que a gente chama de vira do cacau, que a gente faz esse processo de passar de um recipiente, de um cocho para outro, para adicionar oxigênio. Porque as leveduras não gostam de oxigênio, mas a próxima fase, que são os micro-organismos acéticos, precisam de oxigênio. Aí a gente faz para que durante esse revolvimento entre bastante oxigênio ali e comece a estimular esses outros micro-organismos e vão transformar o álcool em vinagre. Aí vai ocorrer a morte do germe, então não vai mais germinar, já deixa de ser semente, passa a ser amêndoa, porque não tem mais viabilidade para germinar. E durante esse processo da transformação do álcool em vinagre, em ácido acético, né, que é avinagrado, alguns outros processos dentro dessa amêndoa começam a acontecer. Aquelas partes que iriam formar as folhas, que são os cotilédones, eles começam a se separar e o ar vai entrando para dentro e formando o que a gente chama de galerias, que são pequenos caminhos. Então a amêndoa vai ficando cheia de uns caminhozinhos, assim como se fosse um labirinto, quando a gente corta ela no meio. E ali começa a aparecer os precursores de aroma e sabor. Todo aquele líquido que estava ali dentro começa a ser degradado, transformado nesse ácido. A cor, que é do carotenoide, principalmente, que é uma cor violeta escuro, começa a degradar, vai passar para laranja, meio amarronzado, que é chamado de sangue do cacau ou fel. Ela também vai conferir aroma e sabor a essa amêndoa. E ali, por mais 48 horas, a gente vai fazendo esse processo cada 24 horas aproximadamente, de vir adicionando ar e não deixa passar de 52 graus. Olha só. Então, como você já está vendo, né, que não é simples, não é simplesmente vou colher o cacau e vou ter uma amêndoa, né, excelente. Então, você precisa ter todo um processo e um passo a passo. E o Viver Andurá consegue te ajudar com isso, hein? E deixa eu te perguntar, e esse processo, desde quando você começa esse início ali de fermentação até você chegar na amêndoa pronta, ele leva quanto tempo? Depois desse processo que a gente fez, 48 horas inicial é 2 dias. Aí depois a gente vira ele mais 2 a 3 vezes, foram 5 dias. Terminou aqui 4 dias e meio, mais ou menos, que a gente fala 5 dias de fermentação, ele vai para a secagem. Daí a secagem é 3 a 4 dias, conforme o volume do lote, a quantidade de amêndoas que você coloca para secar, qual é a superfície que está sendo feito esse processo de secagem, de quanto em quanto tempo você vai movimentando. Então, mais 3 a 4 dias. Então, uns 9 dias mais ou menos. Aí, se a gente contar que ele ficou 3 dias, 2, 3 dias na ruma, né? Então, são mais de 10 dias que leva entre a colheita e a amêndoa pronta. Porque a partir do momento que você cortou o cacau ali na planta, que fez o corte dela, do fruto, derrubou o fruto da planta, começou o pós-colheita. Começou esse processo de transformação. Olha só. E aí tá, aí chegamos a esse ponto que tá tudo bem, já, né? Passamos por esses 10 dias aí. Aí ele tá pronto para venda. Ele estaria pronto para venda, estará pronto para venda. E aí o produtor, sabendo para quem que ele vai vender, ele pode dar aquela ligadinha, olha, tem um cacau aqui, fiz a tábua de classificação, deu um cacau com mais de 70% aí de bem fermentadas, tá com aroma, tá com sabor, não tá com mofo superficial, não deu nenhum problema na minha fermentação, tá perfumado, pode vir buscar, né? Tá custando tanto, pode vir buscar. E aí ele é vendido por quilo? Por quilo. Aqui a gente costuma negociar no quilo. Tem estado que negocia na saca e tem estado que negocia na arroba, que são 15 quilos. Então, quando a gente vê a cotação do cacau, às vezes a gente vê lá, arroba do cacau a tanto, saca do cacau a tanto. Mas é só fazer as conversões que a gente vai saber o valor do quilo. Hoje o valor do quilo do cacau no estado de Rondônia, ele está variando de quanto? Nós estamos no momento de queda, né? Essa semana a gente teve aí uma queda impulsionada por principalmente relações internacionais de outros países e uma questão que
nos últimos anos tinha feito subir, né? Países da África estavam com problemas fitossanitários, então tiveram uma perda muito grande de produção. Aí Brasil, Peru, Equador saiu na frente na produção e o valor subiu por conta dessa qualidade também que a gente produz. No entanto, existe uma sinalização de algumas entidades e consultorias a nível mundial que sinalizam que vai haver uma recuperação do mercado internacional, principalmente de Gana, para 2026, 2027. Então, teve uma alteração e deu uma caidinha. Há 2 semanas atrás, o cacau estava na faixa dos R$60, semana passada, R$ 59,50 o quilo, e essa semana ele deu uma baixadinha, entre ontem e hoje oscilou ali de 48 até... Agora eu não sei, porque assim, tá igual jogo de futebol. Toda hora tem um 45 minutos muda tudo. Entendi. Né? Então, hoje de manhã saiu 2 cotações no período da manhã. Uma deu uma baixadinha e logo depois subiu R$1,50 no quilo. Isso depende muito da demanda também do comprador, né? Sim. Conforme o comprador está fechando lotes, está conseguindo comprar, se os produtores estão segurando para vender ou se estão correndo para vender porque o valor está baixando. Mas de forma geral, vários commodities estão passando por isso. Hoje o Brasil ele consegue suprir essa necessidade, né, de produção ou ele precisa importar? O Brasil hoje depende de outros países para o seu consumo interno. Isso não significa que o produtor não pode exportar o que ele tiver de melhor, né? Mercados estão abertos e tem gente querendo comprar cacau, principalmente a Europa. Está procurando cacau de origem brasileira, por conta do destaque das amêndoas nacionais no último concurso que teve a nível mundial, que foi ano passado. Então, o Brasil teve um destaque, o estado do Pará levou alguns prêmios, 3 prêmios, Bahia também levou uma medalha. Então, está tendo uma busca de outros países por cacau, mas hoje o Brasil importa. Ele importa um volume de cacau aí, e a nossa balança também pesa conforme está chegando esse cacau, não está chegando, também tem isso. Então, tem que sempre ficar atento, né? Para você que é cacauicultor, você sempre precisa ficar atento. A Sandra, eu já vi que ela fica sempre atenta, né? Tem que ficar. Aos números, ela tá sempre atenta. Bom, a gente tá falando de coisa boa, a gente tá falando, né, de produtividade da cacauicultura. E eu quero aproveitar também e chamar a sua atenção pra gente falar também de um assunto muito importante. Para você que é cacauicultor, você já tem energia solar lá na sua propriedade? Ainda não, está nos planos aí, vamos fazer a negociação de uns lotes de cacau aí para a gente fazer a instalação no futuro. Olha só, tá vendo? A Sandra ela ainda não tem energia solar lá na propriedade dela, mas eu vou falar para ela agora uma novidade. Olha só, a Extrasol Energia Solar, ela trabalha principalmente com cacauicultores. Ela trabalha com você que é produtor rural. E o mais bacana de tudo é que pela Extrasol você pode conseguir em até 4 anos, gente, olha, 4 anos para você começar a pagar através de negociações com instituições parceiras através da Extrasol. A economia é de 95% na sua conta de luz. Então, você vai poder trabalhar tranquilamente, vai poder ter aí, né, uma produtividade de qualidade, vai poder fazer um investimento em alta tecnologia, buscar mais recursos para a sua propriedade. Se você ficou interessado, o telefone já está aparecendo aqui na tela para você, tem os nossos consultores, você pode mandar uma mensagem agora mesmo, que temos consultores para atender você e tirar todas as dúvidas. E aproveite essa mega oportunidade que a Extrasol Energia Solar traz para você. Você sabia que pode gerar a sua própria energia e pagar muito menos? Na Extrasol, você troca a fatura da energia pela parcela do financiamento e depois toda a economia vai para o seu bolso. Quer saber como? Clica no link e faça a sua simulação gratuita.
Bom, Sandra, eu quero agradecer a sua participação aqui. A gente vai para um bloco comercial rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta, porque nós vamos aproveitar que a gente está falando de importação e a gente vai falar também, né, sobre outras demandas, né, da cacauicultura, porque a gente falou de muita coisa boa, né, mas a gente tem aí que também ter cuidado com as pragas que também atingem as lavouras, né? Sim, é muito importante o produtor ficar ligado, né? O manejo da lavoura, quem ele recebe, da onde está vindo essa pessoa, tudo isso é muito importante nesse processo de produção. Agradeço demais o convite, é sempre muito bom falar de cacau, falar para você, produtor, e a gente também está aí disponível, você que está interessado em iniciar um cultivo, só procurar a gente nas redes sociais, Mudas de Cacau Andurá, ou Sandra Bartnick, manda um oizinho, tem lá o nosso WhatsApp também, entra em contato, a gente está aí para ajudar. Se a gente não conseguir fazer uma parceria de negociação, né, de fornecedor e cliente, pelo menos eu quero te ajudar a entender um pouco mais a cacauicultura. Olha só que bacana. Então já aproveita para você que tem interesse, né, nesse cultivo, para você que quer ampliar a sua propriedade, que quer ter mais clones na sua propriedade, já entra em contato com a Sandra e tenha informação na palma da sua mão, porque um produtor bem informado, ele vale por 10, hein? Sabendo tudo sobre cacau, você pode falar com a Sandra, porque ela é fera no assunto. Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Saiba que o Pod Rondônia está de portas abertas e sempre é bom receber você para a gente falar de cacauicultura. Você sabia que pode gerar a sua própria energia e pagar muito menos? Na Extrasol, você troca a fatura da energia pela parcela do financiamento e depois toda a economia vai para o seu bolso. Quer saber como? Clica no link e faça a sua simulação gratuita. Estamos de volta com o Pod Rondônia e vamos continuar falando de cacau, sobre a cacauicultura. Agora há pouco nós finalizamos a nossa entrevista com a Sandra Bartnick, ela que é cacauicultora e também viverista aqui na região de Cacoal. E agora nós vamos receber o João Paulo, ele que é coordenador, né, do setor de vigilância e controle de pragas da Idaron, aqui do município de Cacoal. João Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando sobre as ações que a Idaron realiza e também como uma atividade profissional e também o extra trabalho como produtor de cacau também, que é um grande orgulho também. Olha só, além de trabalhar no Idaron, além de trabalhar, né, com esse controle, né, você também é cacauicultor. Sim, é uma atividade que a gente começou há alguns anos e que me traz muita alegria, né, que é um projeto familiar. E além desse projeto familiar, a gente vai agregando vários amigos ali no setor, né? Então é muito bom. Eu sempre admirei muito o produtor rural e para mim foi uma oportunidade muito grande começar, né, ser um produtor rural. Olha só, qual que é o papel da Idaron, né? Como que a Idaron, ela trabalha juntamente com os produtores nesse controle de doenças e pragas? Então, o Idaron sempre foi muito conhecido porque foi o trabalho inicial que a Idaron realizou na parte de sanidade animal, né? Principalmente com relação ao programa de aftosa, né? Na época, o carro-chefe da economia do agro do estado era a produção de bovinos, né? E a gente viu isso que nos últimos 20 anos para cá, a agricultura desenvolveu muito aqui no estado de Rondônia, né? Veio agregar muito aí a economia do estado
e também começou a desenvolver os programas de defesa, né, para essas culturas agrícolas, incluindo o cacau. Então o Idaron trabalha na área vegetal, além de outros programas, a gente trabalha na prevenção e controle de pragas que possam ameaçar, né, dificultar a produção agrícola do estado. Essas doenças, essas pragas, né, que acometem as lavouras, elas podem causar prejuízos na produção? Sim, ela pode causar prejuízo direto na produção, né? E também pode dificultar o comércio, né, desses produtos. Desde das culturas anuais, como soja, milho, algodão, né, arroz, também as culturas perenes, né, como o café, como o cacau, né, pode ser afetado por pragas. E no cacau a gente tem uma praga que nos preocupa muito, além das que já estão presentes, que causa uma série de dificuldades, né, prejudica a produção. O produtor tem que implementar medidas de controle, às vezes tendo que usar agrotóxico, né, que tem um custo alto, que tem um risco, né. A entrada de uma praga nova dessa pode causar o quê? Uma restrição ao comércio, né. E no cacau a gente tem uma praga que nos preocupa muito, que é a monilíase do cacaueiro. É uma praga que é da mesmo gênero, né, um fungo do mesmo gênero da vassoura de bruxa, que é muito conhecida, né, que já foi até tema de novela aí, recentemente, e ela era ausente no Brasil. Em 2021 houve a ocorrência dela no Acre. Ações de defesa agropecuária lá estão sendo feitas para conter ela nessa região. E em 2022 ela foi identificada em outra região, né, no estado do Amazonas, onde também ações de contenção têm sido realizadas lá, para que ela não espalhe para o restante do país e chegue nas áreas de produção comercial, né? No momento agora ela está em áreas onde a produção não é comercial, então facilita o controle. E como que o produtor ele pode se precaver, né? Ou quais são as medidas que ele precisa tomar e como detectar, né, essa doença? Então, no momento agora que ela não está aqui, a gente tem que focar na prevenção, né? Esse fungo ele espalha através do esporo. O esporo é como se fosse a semente do fungo, né? Ela é microscópica. Esse fungo ele só afeta o fruto, né? É diferente do parente próximo, a vassoura de bruxa, que afeta os brotos, que afeta as flores, né? Que afeta também os frutos. A monilíase só afeta o fruto. O fruto ele fica podre, ele solta uma mancha escura parecida com a vassoura de bruxa. E naquela local da mancha escura, que é uma podridão que causa ali, ela começa a produzir um pó branco. É muito pó. O fruto, às vezes, ele fica todo branco, né? Em outros países, a doença é conhecida como doença do fruto congelado. E parece que caiu neve, assim, que fica branquinho. E esse fruto, como ao menor toque ou um vento, ele libera uma nuvem de pó, né? E esse pó que vai, se cair em outros frutos, ele vai desenvolver a doença nos outros frutos. E como é que a gente pode prevenir, né? Essa doença só vai chegar aqui se alguém for nesses locais de ocorrência, por exemplo, em outro país que tem a doença, como o Peru, a Bolívia, ou lá no Acre, nos municípios do Acre, lá Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, ou lá em Tabatinga e Benjamin Constant no Amazonas, né? E trazer algum fruto, trazer alguma semente, uma amêndoa, uma muda. E o brasileiro tem esse costume, né? Quando vai visitar um Verdade. parente, bota uma sacolinha, carrega umas plantas, umas coisas, né?
Verdade, é E verdade. traz um fruto para presentear alguém e às vezes está trazendo alguma coisa assim de carona, né? O Então, Daron, ele tem alguma medida que, por exemplo, ou que seja fronteiriça, ou que seja algum porto, ele tem essa medida de fiscalizar o que, que as pessoas estão trazendo? temos, né? Nas divisas com o Acre, com o Amazonas, a gente tem postos de fiscalização do Idaron, que fiscaliza o trânsito, principalmente transportes comerciais, né? Então, mas mesmo assim é muito difícil você conseguir fiscalizar 100%, né? E principalmente quem traz aquele frutinho numa sacola, numa mala. Ó, você que já está assistindo a gente aí, por favor, viu? Se for visitar os parentes para lá, não vai inventar de trazer as coisas. Tem também, por exemplo, a não ser que traga o fruto, mas, por exemplo, eu fui lá no Acre, visitei, fui numa propriedade de um parente, e aí eu volto e vou lá na sua propriedade te visitar. Nossa, ótima pergunta, viu, Samara? Igual eu falei, ela libera uma nuvem de pó, né? Se você visita a lavoura e vem e depois entra na sua propriedade, né, sem tomar alguns cuidados, porque esse pó vai cair no seu cabelo, na sua roupa, né? E muitas vezes você, ou num equipamento, no seu celular que você tirou a foto lá da roça, e alguma coisa assim, uma ferramenta, um saco, qualquer coisa, né? E você pode estar trazendo esse fungo para dentro da sua lavoura ou para dentro da lavoura de um amigo seu, de um familiar seu. Então, tem que ter muito cuidado, né? Visitar essas áreas, essas roupas têm que ser muito bem lavadas, né? O ideal é ficar aí uns 15 dias sem visitar a propriedade rural, né? E hoje a locomoção é muito fácil, né? Um ou 2 dias de viagem você vai para um lugar assim, né? Verdade. Então é um risco muito grande estar trazendo. Tem que tomar essas medidas de cuidado. Então, esse ele atinge diretamente o fruto. E a vassoura de bruxa? Ela também está extinta, né? Aqui no. Vamos falar diretamente, né? Do estado de Rondônia, do Brasil, também está extinto? Ou como que a pessoa consegue detectar ali? Então, a vassoura de bruxa ela é de ocorrência aqui no Brasil. Existem algumas teorias que o centro de origem dela é aqui na nossa região do estado de Rondônia, do Amazonas. Então, ela sempre foi natural daqui, né? Ela não existia na Bahia e ela foi levada aqui da região norte, chegou na Bahia. Ficou aí em torno de 80 anos, se eu não me engano, tendo cacau na Bahia e sem ter a vassoura de bruxa lá. E quando ela chegou lá, ela achou um ambiente propício ali para se desenvolver e causou um prejuízo muito grande, né? Causou um impacto na economia lá muito grande, falências, né? Impacto ambiental, foi um dano muito terrível, né? Desemprego, até devastação da Mata Atlântica e tudo mais. Mas com o tempo a pesquisa desenvolveu clones que têm uma maior tolerância a essa doença e também práticas de manejo, né, mais adequadas para ter uma convivência. Você não consegue ficar livre 100% da vassoura de bruxa, mas você adotando o manejo correto da lavoura e trabalhando com esses clones mais tolerantes, que têm uma maior resistência a ela, você consegue ter uma produtividade maior. Com a monilias a gente espera que ocorra a mesma coisa, né? Ainda não tem um clone assim que seja tolerante. Tem alguns que estão já em fase de teste aí, que tem indicação de tolerância para ela, que foi desenvolvido com materiais que foram trazidos da Costa Rica, que tem já a ocorrência da monilíase lá. Só que a gente só vai saber o dia que ele estiver em contato com a monilíase, né? E espero que isso não ocorra.
Mas a gente tem procurado, né, se precaver, né? Eu já fui no Peru, tive um treinamento lá de manejo das lavouras com monilise, né? Então a gente já está buscando se fortalecer se tiver que algum dia a gente tem que conviver com a monilise, como hoje convive com a vassoura de bruxa. Outra coisa que eu ia perguntar para você, essas doenças e essas pragas, elas também oferecem risco ao ser humano? Não, à saúde do ser não. humano? Elas não afetam, elas vão prejudicar a qualidade, né, da amêndoa. A Sandra estava aqui falando da qualidade da amêndoa, de cacau, né, para fazer um cacau especial, um chocolate de melhor qualidade. Então essas doenças acabam afetando a qualidade, mas risco assim à saúde humana não tem nenhum. Não oferece. Não oferece. Hoje, como que você, como cacauicultor, você que trabalha, né, diretamente aí com um produtor na defesa, né, contra doenças e pragas, como que você vê a produção de cacau e como que você vê a cacauicultura daqui 5 anos? Eu não vou falar nem em Rondônia, eu vou falar a nível de Brasil. Como que você vê a cacauicultura? Então, a cacauicultura retornou agora com um novo modelo produtivo, né? Igual houve uma transformação com café, Sim. Né? Também está ocorrendo com cacau. Aquele cacau de antigamente, né? Que era uma coisa assim quase de extrativista, né? Hoje não, são áreas mais produtivas, com uso intenso de tecnologia, né? Então está se desenvolvendo muito, né, novas formas de produção de muda, clones mais produtivos, implementando práticas de manejo dessas lavouras, tem sido buscado uma mecanização, né, entrar com maior mecanização nessas lavouras, porque a gente tem um problema de déficit de mão de obra, né? Então, tentando automatizar o que for possível na lavoura de cacau. E hoje o mundo está procurando novas áreas para suprir essa demanda de amêndoa de cacau, que hoje 50% da produção mundial é Gana e Costa do Marfim, só que a própria indústria viu que não pode basear seu mercado produtor somente nesses 2 países, que vai ter que desenvolver a cacauicultura em outros países, outras regiões, né? E eles têm olhado muito para o Brasil para suprir um pouco dessa demanda. Então, a gente vê que tem regiões aí que estão investindo em cultivos bem tecnificados, igual regiões que tradicionalmente não são produtores de cacau, como a região do Cerrado, lá da Bahia, né? Também estado de São Paulo, Minas Gerais, né? Até o Ceará, Tocantins, Rondônia, agora que está retornando um pouco a cacauicultura, que foi implementada aqui na década de 70, principalmente 80, mas naquele modelo antigo, né? Está voltando a produção de cacau novamente. E eu vejo assim que é uma grande oportunidade de negócio hoje a cacauicultura, principalmente para diversificar a produção. Então, às vezes, numa área pequena, e principalmente quem tem áreas pequenas, pode implementar um módulo produtivo desse, ter uma rentabilidade. A produção é mais diversificada durante o ano, não é assim... O cara tem opção de renda, né, durante o ano, então ele vai ter ali uma saquinha de cacau. É mais de uma colheita. Geralmente produz o ano inteiro. Nesses sistemas tecnificados, irrigados, o ano inteiro tem o pico da safra, né, que está nessa época agora, que está finalizando, vamos dizer assim. Mas, principalmente devido a alguns clones, tem essa produção mais distribuída durante o ano, então ele sempre vai ter ali uma opção de renda. E o cacau, a vantagem dele, porque é o contrário de outras commodities, você vende uma saca de cacau, você vende 50, 100, mas se tiver 1 quilo de cacau, você vai lá e vende. E ganha um dinheiro de 1 quilo de cacau.
Isso né? é verdade. E- E ainda mais agora, né, que a gente está vendo aí que o governo, o governo como um todo, tem investido muito nessa área produtiva, né? Ele tem investido muito em produtores, na agricultura familiar. Um exemplo disso é a Feira Rondônia Rural Show, né, que é a terceira maior feira de agronegócio da América Latina. E a gente pode ver tantos produtores ali expondo produtos. Eu nunca tinha ouvido falar do mel do cacau. E eu conheci o mel do cacau na feira, que é totalmente diferente da polpa, do suco que a gente toma. Né? A Sandra mesmo anteriormente até falou, né, um pouco sobre o mel do cacau, que ele é tirado na prensa, né? Ali Uhum. sem quebrar, sem danificar a amêndoa. Então, são produtos. Lá também a gente teve a oportunidade de experimentar. Eu não sei como que fala, que talvez você consiga me ajudar. A semente para A consumo. amêndoa, o nibs, torradinho. Isso, para Uma consumo. Eu achei delícia, incrível, né? Para quem é fit, para quem tá nessa questão de regulação de alimentação, tem o nibs do cacau. Olha só que E é interessante. extremamente muito bom para a saúde, né? Tem pessoas que têm pressão, tem um benefício muito bom, né? Para a memória, né? Tem alguns médicos mesmo que conhecem e consomem regularmente o nibs de cacau, né? E olha só que bacana, né? Então, assim, quanto mais você que é produtor, quanto mais você investir em qualificação, em bons clones, em conhecimento, mais a sua propriedade ela tende a ser mais pujante, a aumentar a sua produção, participar de concursos, ganhar reconhecimento, buscar tecnologia, buscar implementação e, claro, né, com isso quem ganha é as pessoas como um todo, né, João Paulo? Exato. Você citou um exemplo muito bom aí da Rondônia Rural Show, né? Que os produtores, as pessoas vão lá para fazer comércio, né? Para absorver tecnologia, para ver alguma coisa, algum equipamento, buscar um comércio mais vantajoso, né? Antigamente a gente só pensava em feira para ir em show, né? Verdade. Vem esses artistas para cá, né? Pega o dinheiro da cidade E leva, vai embora. e vai embora, né? É interessante, a gente tem que ver ir no show também, mas assim, a gente tem que pensar em fazer o ganha-pão, né? Verdade. Então é muito importante, eu acho que o agro é a base, né? A força aqui do estado de Rondônia, e traz uma série de oportunidades aqui para quem tem um pedacinho de terra, né? Para quem tem grandes áreas, para quem tem médias, para quem tem um pedacinho pequeno de terra, também pode entrar no agro aí, tem uma série de oportunidades. Isso é verdade. Bom, João Paulo, eu queria te agradecer pela nossa entrevista. Sabe que o Pod Rondônia está de portas abertas para te receber novamente aqui, para a gente falar sobre mais temas, né? Da Idaron, de que vocês fazem ali esse cuidado e esse trabalho com os produtores rurais. Muito obrigada pela sua participação com a gente. E antes da gente se despedir, eu quero falar com você. Eu quero falar para você que ainda não tem energia solar na sua propriedade, para você que é funcionário público, tá? Para você que é funcionário público, você sabia que agora a Extrasol tem um plano de negócio específico para você, para a sua residência, economia de até 95% na sua conta de luz. Você pode estar pagando aí 400, 500 reais na sua conta de luz. Mas já imaginou ter esse valor aí sobrando para no final do ano fazer uma viagem com a família, aproveitar? Então, olha só, a Extrasol Energia Solar tem novidades para você que é funcionário público. Quer saber mais? Você pode estar entrando em contato com a gente agora mesmo, no telefone que está aparecendo aí para você, no nosso televisor, falar com os nossos consultores de venda. E é claro, né, ter mais economia, ter mais tempo para sair com a sua família, para se divertir e aproveitar. Que tudo começa na economia. E você economizando energia já é um ponto inicial para você ter uma vida com melhor qualidade. João Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Como eu disse anteriormente, volte sempre, será um prazer muito grande falar com você novamente. Eu que agradeço, né? Vocês estão de parabéns pelo espaço.
e estamos sempre à disposição aí no momento que vocês precisarem. Muito obrigada. Olha aí, para você, muito obrigada pela sua audiência. Você que não acompanha a gente ainda, olha, você pode seguir a gente aqui no YouTube, tá bom? Seguir o nosso canal, Olá Rondônia. Você também seguir o nosso Instagram, Ruralcast, tá bom? Você acompanha a gente pelo Instagram, pela nossa página no Facebook. Você fica por dentro de todas as novidades. Tudo que acontece no agro, a gente traz para você com exclusividade. Um grande abraço e até a próxima.